E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Com esta palavra de Marcos 16:15, queremos dar as boas-vindas a você, a nossa segunda reunião deste domingo do Senhor. Obrigado a você que tem participado desse ministério, já se inscreveu? Não se inscreveu ainda? Não inscreva-se então agora, participe, Deus abençoe a sua vida. Nós vamos direto ao assunto da nossa reunião de hoje. Ao final, faremos as apresentações dos visitantes e os convites. 2 Timóteo 2:2. Abra sua Bíblia, 2 Timóteo 2:2. O assunto dessa reunião está na Bíblia Sagrada, nessa carta linda do apóstolo Paulo. A minha Bíblia já está aberta, abriu a sua, então diz assim a palavra de Deus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Senhor Deus e Pai, peço que aplique essa palavra através do seu Espírito Santo na minha vida e através da minha vida, da minha boca, da minha mente, na vida, na boca e na mente dos meus irmãos e irmãs participantes dessa reunião. No nome de Jesus Cristo oramos e todos digam amém. Muito bem, título que escolhemos para esta reunião: Filhos de pais geram filhos de pais. É verdade, o texto é muito claro. As coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Então, você, uma pessoa, não conhecia o Evangelho, não conhecia a paz do Senhor Jesus. Então chegou alguém e disse: paz seja na sua casa. A pessoa diz: eu quero isso. E aí ela recebe a paz. Quando ela recebe, começa a sentir a paz, a diferença na vida dela, falou: tem um parente meu que também vai precisar disso. Aí essa pessoa vai na casa do parente, chega lá e diz: paz seja na sua casa. O parente diz: eu quero isso. Como é que é isso? Como é que funciona? E assim, um filho de paz vai gerando um outro filho de paz. Porque é a pessoa que recebe a paz do Senhor Jesus, não é só uma declaração. Há uma mudança na vida, há uma mudança no ambiente, há uma mudança no pensar, no falar, no agir. Então, é como uma gestação realmente. A pessoa começa a sentir algo tão extraordinário dentro de si, que ele fala assim: eu não posso ficar quieto com essa informação. Eu não posso ficar para guardar esse assunto só para mim. Tem pessoas na minha família, tem pessoas no meu trabalho que precisam disso. Isso eu não conhecia isso. Passei a conhecer. Vivi na igreja a vida toda e não sabia que isso existia. Agora eu estou sabendo que existe, porque eu estou sentindo dentro de mim. Então eu vou levar para alguém. Tudo começa, sabe onde, querido irmão, querida irmã? Em Gênesis 1:1. Então abra a sua Bíblia, em Gênesis 1:1. É onde tudo começa. Diz lá: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. Então, quando o céu e a terra passaram a existir, mas tudo era sem forma e vazio, o Espírito de Deus já trabalhava no céu e na terra. Então esse trabalho da igreja, esse trabalho da Bíblia, esse trabalho de Deus no mundo, é o trabalho do Espírito Santo. E aí Deus criou todas as coisas, o sol, as estrelas, os planetas, as galáxias, as árvores, as plantas, as árvores frutíferas, os animais domésticos, os animais selvagens. Por fim criou o homem e a mulher. Então vem a primeira ordem para as árvores? Não. Para os animais selvagens? Não. A primeira ordem de Deus foi para o homem. Gênesis 1:28. Depois de Deus criar o homem e a mulher, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Versos 26 e 27. E soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Verso 28 diz:
Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Essa ordem de Deus, essa bênção de Deus e a ordem para que fossem férteis e se multiplicassem, não era só no sentido físico. Na verdade, Deus queria formar uma geração de filhos de Deus, de servos de Deus. Deus queria que Adão e Eva fossem férteis e se multiplicassem, mas sem pecado, sem a desobediência, porque nesse momento aqui não havia pecado. Deus acabou de criar o homem e a mulher. E ele diz: sejam férteis e multipliquem-se. Eu quero a terra cheia de gente igual a vocês, nessa condição que vocês estão, me adorando, me servindo, me buscando, esperando a minha chegada. Diz a Bíblia que pela viração do dia, Deus estava sempre ali conversando com Adão e Eva. Então essa é a primeira ordem. Mas nós sabemos que esta ordem não foi cumprida. Ou ela foi cumprida em parte porque eles cresceram, se multiplicaram, mas eles desobedeceram. E aí vem a segunda ordem de Deus para recomeçar tudo. Gênesis capítulo 9, abra sua Bíblia aí. Mais uma vez, Deus agora chama um homem chamado Noé. Ele chama a esposa de Noé. Noé e a esposa tiveram 3 filhos e eles já eram casados e 3 noras, nesse momento aqui, quando Deus os chamou. E Deus disse: olha, vocês vão construir um grande navio, e toda a humanidade vai perecer. Quem estiver fora do navio vai perecer, mas quem estiver dentro do navio vai se salvar. Diz a Bíblia que Noé pregou, chamou todo mundo para entrar na arca, ninguém entrou no navio, ninguém entrou. Mas os animais entraram. E Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras entraram. E aí o dilúvio veio e todos pereceram, mas quem estava na arca, no navio, foi salvo. E aí quando termina a inundação, a arca pousa nas montanhas do Ararat, e aí Deus diz: Noé pode sair com a sua família. Sabe o que Noé faz? Faz um altar para Deus, de gratidão a Deus, pelo livramento de Deus na vida dele. É claro que Noé é triste porque todo mundo morreu. Mas morreu porque não quis entrar na arca da salvação. E sabe o que Deus fala para Noé nesse momento aí, quando Noé faz um altar? Gênesis 9:1. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis e multipliquem-se e encham a terra. E aí no verso 7 diz: vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Verso 8: então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: vou fazer uma aliança com vocês e com os seus futuros descendentes. O que Deus quis dizer com isso? Era que eles simplesmente fizessem filhos e netos e bisnetos, nascessem, crescessem, reproduzissem e morressem? Claro que não. Deus queria formar uma geração igual a Noé e sua família. Como é que era Noé? Diz a Bíblia que Noé achou graça diante de Deus. Por isso Noé foi o escolhido para construir a arca da salvação. Por isso Noé pregou, creu na palavra de Deus, na promessa de Deus. Por isso foi salvo. E é isso que Deus está querendo buscar hoje. Pessoas como Noé, que também achem graça diante de Deus, estejam dispostas a obedecer a Deus. Mas nós sabemos que as gerações crescem e daqui a pouco vem a desobediência de novo. Então vem a terceira ordem de Deus. Gênesis capítulo 15, pode abrir a sua Bíblia. A ordem agora é para o pai da fé. Gênesis 15, Deus chama um homem chamado Abraão e sua esposa Sara. Eles não tinham filhos, Sara inclusive era estéril. E Deus, lá no capítulo 15 de Gênesis, verso 5,
chama Abraão para fora da tenda, que eles moravam em tendas, em barracas, e disse: Abraão, olhe para o céu. E era noite, a noite estava estrelada, não tinha nuvem no céu, e diz: conte as estrelas, se é que pode contá-las. Mas Deus nem esperou Abraão começar a contar. Deus disse assim: assim será a sua descendência. Verso 6 de Gênesis 15. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Aí Abraão deveria ter pensado assim: mas a minha mulher é estéril, como é que eu vou ter uma descendência? Mas Abraão cria em Deus. Abraão já estava com mais de 70 anos, a esposa com mais de 60, e ainda passaram-se algumas décadas, e aí com 90 anos a esposa de Abraão engravidou. E Abraão com 100 anos, tinha diferença de 10 anos de um para o outro. Abraão com 100 anos, Sara com 90, Sara engravidou. E todo mundo ria, porque um casalzinho de velhinho, grávidos, a mulher grávida, e aí o nome da criança não poderia ser outro, Isaac, porque significa no hebraico riso, alegria. E ali Abraão entende o que Deus havia dito em Gênesis 15, 5. Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Assim será a sua descendência. Que descendência? Apenas uma descendência física? Vidas para nascer, crescer, reproduzir e morrer? Vidas para os vícios e para o pecado? Não, não. Deus queria formar uma geração de crentes, porque Abraão creu, verso 6 de Gênesis 15. Abraão creu no Senhor, isso lhe foi creditado como justiça. É isso que Deus quer formar. É assim que Deus quer fazer com a sua igreja. Uma geração de crentes em Deus, no Senhor. Mas crentes não como os demônios, porque os demônios também são crentes. Crentes como Abraão, que foi chamado o pai da fé. Então, o Senhor aqui, ele encerra esse chamado, essa ordem, porque agora essa ordem vem para mim e para você. Abraão é chamado de o pai da fé. Quando Jesus contou a parábola do rico e Lázaro, diz que quando Lázaro morreu, foi levado para o seio de Abraão. Abraão é o representante da nossa fé, e todo aquele que segue o exemplo de Abraão está agora formando essa descendência como as estrelas do céu, que ninguém pode contar. No mundo nós já podemos ver que há uma descendência de Abraão de todas as nações, de todos os povos, de todas as línguas que estão já prontas para a presença do Senhor, já estão diante da presença do Senhor. Então Deus quer uma descendência, que todos nós sejamos como a descendência de Abraão. Abraão é o nosso exemplo, é o nosso pai, é o patriarca, que é o exemplo de fé. É chamado de o pai da fé, o amigo de Deus. E a vontade de Deus, o apelo de Deus para mim e para você nesse momento, é que nós sejamos também filhos da fé, que nós imitemos a fé que Abraão expôs com Deus, que Abraão praticou com Deus, porque a fé não é só teórica, ela tem que ser prática. E a amizade com Deus, a comunhão com Deus que Abraão teve, Deus quer que nós tenhamos com Ele nesse momento, neste dia, nesta noite, nesta semana, neste mês, neste ano e para sempre. Eu quero concluir contando a história de uma irmã da nossa igreja. Veja como é contagiante essa fé que nós recebemos e que nós agora vamos compartilhar, levar para outros. A nossa irmã Lourdinha, irmã Maria de Lourdes Teixeira, ela foi batizada no dia 1º de maio, agora deste mês, deste ano.
e ela veio para a nossa igreja com muita alegria e está participando dos treinamentos. Ela disse: eu quero aprender, eu quero conhecer as doutrinas, eu quero saber mais sobre como funciona a Igreja Batista. E ali, depois de todo esse conhecimento, ela decidiu batizar, confirmou o batismo e realmente foi levada às águas. Você pode ver aí no Instagram as fotos do batismo da irmã Lourdinha, dia 1º de maio, e juntamente com outras duas irmãs, a irmã Alice Lacerda e a irmã Melissa Pereira. Então nós temos essa irmã que veio para a nossa igreja dia 1º de maio. E sabe o que ela nos contou domingo passado? Que ela está convidando algumas senhoras, que ela está iniciando relacionamentos para, levando à casa dela, ela prepara um chá, e ela está reunindo uma de cada vez com a intenção de gerar mais discípulos para o reino de Deus e para a igreja. Trazer essas pessoas para a presença de Deus. Sabe o que significa isso? Significa que a irmã Lourdinha, que foi gerada uma filha de pais, ela agora está sentindo o desejo de gerar mais filhas de pais. Quando um servo, uma serva de Deus faz isso, é o DNA de Deus, é a gestação de Deus que está dentro de nós, e nós agora temos esse desejo de gerar mais gente, mais vidas, mais filhos para o reino de Deus. Isso é ficar grávida espiritualmente de mais discípulos de Jesus. E isso todos nós podemos ficar, até nós homens podemos ficar. Podemos gerar novas vidas. Eu posso procurar um outro Senhor e compartilhar para ele do amor de Deus, da salvação de Deus, da fé viva, da fé em ação, como o nosso pai Abraão, e essa pessoa recebendo essa mensagem, ela agora vai ser gerada também, ele vai ser gerado um filho de Abraão, um servo de Deus, um amigo de Deus. Eu quero encerrar orando para que o apelo dessa mensagem alcance a sua vida, alcance o seu coração. Quero orar pelos aniversariantes, meu sobrinho Gabriel Henry e Pietra de Oliveira Santos. Pietra, inclusive, está aniversariando hoje. Tem mais alguém aniversariando hoje? Escreva o nome aí no comentário. Quero orar pelos enfermos, mas eu quero orar para que cada filho de Abraão, cada filha de Abraão, hoje, da nossa igreja, Batista Casa de Paz, seja um gerador de novos filhos de paz. Como a irmã Lourdinha, que acabou de chegar na nossa igreja, ela está com esse pensamento tão lindo e está realmente trabalhando com todo cuidado, naturalmente, com toda a segurança, para que pessoas que ainda não estão no reino sejam agora também trazidas para o reino de Deus. E a ideia de trazer para a nossa igreja, aqui na Rua do Senado 324, porque cada pessoa que vem precisa ser filiada a uma igreja viva, a uma igreja que vai gerar mais discípulos. Então vamos orar nesse momento? Eu convido você para que juntos façamos esta oração. Senhor Deus e Pai, queremos dizer sim ao apelo desta reunião. Queremos ser como Abraão, queremos ser como Noé, servos, filhos que agradam ao Senhor, que vamos viver uma vida agradável ao Senhor. E queremos dizer sim para o Senhor, para que, através do nosso testemunho, através da nossa palavra, da nossa vida, outras vidas sejam geradas também filhas de Abraão, filhas do Pai da fé, filhos e filhas de Deus. Vidas que vão viver daqui para frente como Noé, que achou graça diante do Senhor.
e por isso o Senhor quis formar uma descendência através de Noé, preservou a vida dele. Senhor Deus, queremos dizer sim ao apelo desta reunião. Queremos ser essa igreja do Senhor, que vai gerar filhos da fé, filhos de paz, para o reino dos céus. Eu quero pedir pelos enfermos, cura e saúde para tantos enfermos. Apresento a Ti o nome do meu irmão Luiz da Silva, da irmã Genaína, dos irmãos da nossa congregação, irmã que faz hemodiálise, irmã Ana Rita Dias, irmãos que estão precisando de uma cura e de um milagre do Senhor. Apresentamos esses nomes aos irmãos, seja qual for a enfermidade, uma enfermidade mais simples ou mais complexa, ou de alta complexidade, que o Senhor, que tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra, ministre cura sobre nossos irmãos. Mas peço a cura maior, que é a cura espiritual para todas as vidas. Todos nós precisamos da sua cura e do seu milagre espiritualmente. Pedimos porta de emprego aberta para os desempregados. Pedimos um avivamento espiritual para a nossa igreja, para a Rua do Senado e as ruas aqui ao redor, que traga conversões de almas, vidas, famílias que saiam dos seus apartamentos, dos seus prédios, procurando os teus servos, a igreja, e dizendo: que farei para me salvar? Ou a igreja saia das quatro paredes e vá de prédio em prédio, de família em família, dizendo: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Que esta resposta esteja pronta nos lábios de todos nós. E o Espírito do Senhor faça a obra de transformação dessa casa e dessa família em também uma casa de paz. Peço essas bênçãos a Deus o Pai, na virtude do Espírito Santo, no nome de poder e de autoridade, no nome do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, oramos e todos digam amém, amém. Estamos chegando ao final da nossa segunda reunião desse domingo do Senhor, mas não fique triste, daqui a 2 dias tem live com a missionária Eneida Pimentel Mendes. Você é o nosso convidado especial, participe da live, tem sido uma bênção, é uma reunião para a família, e você pode aproveitar, convidar seus vizinhos, sua família, para participar dessa reunião com ela. Toda terça, às 19 horas, você é o nosso convidado especial. Dia 11 agora de junho, nós queremos convidar você para a cruzada Pastor Franklin Graham. Será no posto 2, em frente ao Hotel Copacabana Palace, nas areias da praia. Estará montado lá um palanque, o mesmo palanque que faz os shows do Réveillon, final da virada do ano aqui no Rio de Janeiro. É a mesma estrutura convidada, e só que será ali agora um templo ao Senhor. Nós estaremos ali consagrando ao Senhor aquele espaço, aquele lugar. Você pode ver pela internet vários pastores, os pastores do Rio de Janeiro todo, da cidade. Nós estamos empenhados nessa cruzada para que ninguém perca e levemos o Rio de Janeiro todo para lá. Cabe todo mundo lá. Pode levar. A areia é grande, enorme, vai ter som para todo mundo. Quem tiver desde o farol lá, até no leme, toda aquela extensão da praia estará à disposição de Deus, para que as pessoas recebam, as multidões recebam a mensagem através do pastor Franklin Graham. Vai ser um culto ao Senhor. Pastor Franklin Graham é filho do evangelista ungido por Deus no século XX, pastor Billy Graham. Você já ouviu falar. Então não perca, não deixe de levar a sério esse dia, reserve, pare tudo, leve a sua família, leve os seus parentes, não deixe de levar, em oração. Nós estamos orando por cada servo está orando por 3 que ainda não são servos, para que o Espírito Santo de Deus faça o trabalho que só Ele pode fazer,
Quem convence não é o pregador, é o Espírito Santo. E no mundo todo tem crente orando, comprometido a orar pela conversão dos seus queridos. Então nós vamos voltar com alegria, trazendo conosco muitas almas, muitos molhos, como diz a palavra de Deus lá no Salmo 126:6. Então não perca, dia 11 de junho, nós vamos começar a divulgar mais intensamente a partir de agora, para que todos nós, o metrô, a estrutura do metrô estará reservada só para isto, os trens da CBTM, todos os metrôs, os ônibus, levando gente para Copacabana, vai começar 4 da tarde, vai começar mais cedo, então reserve o sábado à tarde para passar lá em Copacabana. Leva a sua cadeirinha de praia e vai ser uma bênção, nós teremos lá vários cantores, os cantores aqui da nossa cidade, os servos levitas da nossa cidade, das nossas igrejas, Aline Barros, Fernandinho, estarão lá e nós estaremos lá se Deus quiser e Deus quer. Se Deus permitir, Deus vai permitir, porque é obra dele. E vai ser uma bênção, vai ter um tempo favorável para que estejamos ali naquele culto ao Senhor. E leve as pessoas da sua família, convide. Eu quero fazer esse apelo para que você convide muita gente. Eu quero encerrar com uma bênção do Senhor para a sua vida. Abra seu coração e a sua alma e receba a bênção. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Que Deus abençoe a sua vida. Amém e amém. Um abraço e até a nossa próxima reunião.